Imagine encontrar no fundo do oceano um tesouro avaliado em mais de 500 milhões de dólares, apenas para descobrir que sua descoberta desencadearia uma das maiores batalhas legais da história da arqueologia marítima. Esta é a extraordinária história da Nuestra Senhora de las Mercedes, um galeão espanhol que naufragou em 1804 carregando uma fortuna em moedas de prata que permaneceu perdida no fundo do Atlântico por mais de 200 anos, até que sua descoberta transformou caçadores de tesouro em protagonistas de um conflito internacional que durou uma década. A história da Nuestra Senhora de las Mercedes começa em uma época turbulenta da história mundial. Corriam os primeiros anos do século XIX e a Europa estava em constante estado de guerra. Napoleão Bonaparte expandia seu império e a Espanha, tradicionalmente uma potência naval dominante, encontrava-se em uma posição cada vez mais precária. O Império Espanhol ainda controlava vastos territórios nas Américas e o fluxo de riquezas do Novo Mundo era vital para sustentar as finanças da coroa espanhola. Era neste contexto que navios como a Nuestra Senhora de las Mercedes desempenhavam um papel crucial, transportando os metais preciosos extraídos das minas americanas de volta para a metrópole. A fragata Nuestra Senhora de las Mercedes fazia parte de uma pequena frota espanhola que navegava de Montevidéu, no atual Uruguai, em direção à Espanha em setembro de 1804. O navio transportava uma carga extremamente valiosa, toneladas de moedas de prata, principalmente reales de Aoxo, conhecidas também como pesos duros ou dólares espanhóis. Essas moedas eram consideradas a moeda internacional da época, aceitas e respeitadas em todo o mundo conhecido. Além das moedas, o navio carregava barras de prata, ouro e outros metais preciosos extraídos das minas do Alto Peru, atual Bolívia, que eram famosas por sua extraordinária produtividade. A tripulação e os passageiros a bordo incluíam não apenas marinheiros, mas também comerciantes, funcionários coloniais e suas famílias que retornavam à Espanha. Entre eles estavam mulheres e crianças que jamais imaginavam que aquela viagem seria sua última. O comandante da Mercedes era José de Goicoa, um experiente oficial da Marinha Real Espanhola que conhecia bem os perigos da navegação atlântica, mas que naquele momento enfrentava ameaças que iam muito além das tempestades e dos recifes. O destino trágico da Nuestra Senhora de las Mercedes foi selado no dia 5 de outubro de 1804, quando a pequena frota espanhola encontrou uma esquadra britânica comandada pelo capitão Graham Moore, ao largo do Cabo de Santa Maria, na costa portuguesa. A situação política era extremamente delicada. Tecnicamente, Espanha e Reino Unido não estavam em guerra, mas as tensões eram altíssimas devido às alianças napoleônicas. Os britânicos tinham ordens de interceptar os navios espanholos que transportassem tesouros americanos, na tentativa de impedir que essas riquezas chegassem aos cofres franceses através da aliança franco-espanhola. O que aconteceu a seguir foi uma das tragédias mais devastadoras da história naval. Durante a tentativa de captura, um tiro de canhão britânico atingiu diretamente o depósito de pólvora da Mercedes. A explosão foi catastrófica e instantânea. O navio literalmente desintegrou-se em uma gigantesca bola de fogo, matando praticamente todos os 249 pessoas a bordo, incluindo mulheres e crianças. Apenas 9 homens sobreviveram ao desastre, sendo resgatados pelos próprios britânicos, que ficaram horrorizados com as consequências de sua ação. A Mercedes afundou rapidamente, levando consigo não apenas vidas preciosas, mas também uma fortuna incalculável em prata e ouro para as profundezas do Atlântico. Por mais de 2 séculos, a localização exata do naufrágio permaneceu um mistério.
O local do afundamento foi registrado de forma imprecisa nos documentos da época, e as correntes oceânicas e o tempo apagaram qualquer evidência superficial do desastre. A Mercedes tornou-se uma lenda entre os caçadores de tesouro que especulavam sobre o valor de sua carga e sonhavam em encontrar os milhões de moedas de prata espalhadas pelo fundo oceânico. Diversos exploradores tentaram localizar o naufrágio ao longo dos anos, mas sem sucesso. A descoberta que mudaria tudo aconteceu em 2007, quando a empresa americana Odyssey Marine Exploration anunciou ter encontrado um naufrágio colonial espanhol em águas internacionais do Atlântico. A Odyssey, conhecida por suas operações controversas de recuperação de tesouros marinhos, havia utilizado tecnologia de ponta, incluindo veículos subaquáticos remotamente operados, para localizar e explorar o que acreditavam ser os destroços de um galeão espanhol não identificado. Durante suas operações, a empresa recuperou impressionantes 594 mil moedas de prata e outros artefatos, estimando o valor total da descoberta em mais de $500 milhão. Inicialmente, a Odyssey manteve em segredo a identidade e localização exata do navio, referindo-se ao achado apenas pelo codinome Black Swan, Cisne Negro. A empresa transportou clandestinamente o tesouro para os Estados Unidos, onde as moedas foram catalogadas e preparadas para possível leilão. As imagens das moedas perfeitamente preservadas, brilhando como se tivessem sido cunhadas ontem, circularam pelo mundo e capturaram a imaginação do público. Eram principalmente reales de aoxo datados do final do século XVIII e início do XIX, confirmando que o navio havia afundado durante o período colonial tardio. No entanto, a alegria da descoberta logo se transformou em um pesadelo legal. O governo espanhol, através de uma investigação meticulosa, conseguiu identificar o naufrágio como sendo precisamente a Nuestra Senhora de las Mercedes. A Espanha argumentou que, independentemente de onde o navio havia afundado, ele permanecia propriedade do Estado espanhol como embarcação militar e túmulo marítimo de cidadãos espanhóis. O país iniciou imediatamente uma batalha legal nos tribunais americanos para recuperar não apenas as moedas, mas todos os artefatos removidos do sítio arqueológico. A disputa legal que se seguiu foi épica e estabeleceu precedentes importantes para casos futuros envolvendo patrimônio cultural subaquático. A Espanha baseava seus argumentos na imunidade soberana de embarcações militares, no direito internacional marítimo e na Convenção da Unesco sobre Patrimônio Cultural Subaquático. O país argumentava que a Mercedes não era apenas um tesouro perdido, mas um sítio arqueológico de importância histórica incalculável e, mais importante ainda, o local de descanso final de centenas de pessoas que morreram tragicamente. A Odyssey Marine Exploration, por sua vez, defendia seus direitos como descobridora do tesouro, argumentando que havia investido milhões de dólares e anos de pesquisa para localizar o naufrágio em águas internacionais. A empresa sustentava que tinha direito a uma parte substancial do valor recuperado, conforme as leis marítimas tradicionais de salvamento. O caso arrastou-se pelos tribunais por 5 anos, envolvendo advogados especializados em direito marítimo internacional e gerando custos legais astronômicos para ambas as partes. Durante o processo judicial, detalhes fascinantes sobre a carga da Mercedes vieram à tona. As análises das moedas revelaram que elas haviam sido cunhadas em diversas casas da moeda do Império Espanhol, incluindo Lima, no Peru, e Potosí, na atual Bolívia. Muitas das moedas estavam em condições excepcionais de preservação, permitindo aos numismatas estudar variações regionais na cunhagem e obter insights valiosos sobre a economia colonial espanhola.
Algumas das peças eram extremamente raras, incluindo moedas de ouro e exemplares únicos que haviam sido considerados perdidos para sempre. A Batalha Legal também revelou detalhes sobre as técnicas modernas de exploração marítima. A Odyssey havia utilizado sonares de última geração, magnetômetros e veículos subaquáticos autônomos para mapear sistematicamente o fundo oceânico. O naufrágio foi encontrado a uma profundidade de aproximadamente 1.100 metros, em um estado de preservação extraordinário devido às condições anaeróbicas das profundezas oceânicas. Os destroços estavam espalhados por uma área considerável, sugerindo a violência da explosão que destruiu o navio há mais de 2 séculos. Em 2012, após uma batalha legal que capturou a atenção internacional, os tribunais americanos decidiram em favor da Espanha. O Tribunal Distrital de Tampa, na Flórida, ordenou que toda a carga recuperada fosse devolvida ao governo espanhol, reconhecendo os argumentos sobre imunidade soberana e patrimônio cultural. A decisão foi posteriormente confirmada pela Corte de Apelações e pela Suprema Corte dos Estados Unidos, que se recusou a revisar o caso. A Odyssey foi obrigada não apenas a devolver as 594 mil moedas, mas também a pagar os custos legais da Espanha, totalizando milhões de dólares adicionais. A devolução do tesouro à Espanha foi um momento histórico. As moedas foram cuidadosamente transportadas em dezenas de caixas especiais de Madrid, onde foram recebidas por autoridades do Ministério da Cultura espanhol. O evento simbolizou não apenas a recuperação de um patrimônio nacional, mas também estabeleceu um precedente importante para a proteção de sítios arqueológicos subaquáticos contra a exploração comercial. A Espanha anunciou que as moedas seriam estudadas por arqueólogos e historiadores antes de serem exibidas em museus nacionais. O caso da Nuestra Senhora de las Mercedes transformou-se em um marco na arqueologia marítima e no direito internacional. Demonstrou que mesmo os mais valiosos tesouros subaquáticos podem ser protegidos quando há vontade política e recursos legais adequados. A decisão fortaleceu a posição de países que buscam proteger seu patrimônio cultural marítimo contra caçadores de tesouro comerciais, estabelecendo que embarcações históricas são mais do que simples fontes de riqueza material. São monumentos à memória humana e janelas únicas para o passado. Hoje, a história da Mercedes continua a fascinar historiadores, arqueólogos e o público em geral. As moedas recuperadas do naufrágio estão sendo estudadas por especialistas que buscam entender melhor a economia colonial espanhola e as rotas comerciais do Império. Cada moeda conta uma história individual, desde sua cunhagem nas montanhas andinas até sua jornada fatal através do Atlântico. O naufrágio também serve como um lembrete sombrio dos custos humanos dos conflitos políticos da época napoleônica. A tecnologia utilizada para descobrir e explorar a Mercedes também abriu novas possibilidades para a arqueologia marítima científica. Os mesmos equipamentos que permitiram a Odyssey localizar o tesouro agora estão sendo utilizados por arqueólogos marinhos para estudar naufrágios de forma não invasiva, preservando sítios históricos para futuras gerações. A controvérsia gerada pelo caso levou ao desenvolvimento de protocolos mais rigorosos para a exploração de patrimônio cultural subaquático. O legado da Nuestra Senhora de las Mercedes transcende o valor monetário de sua carga. O naufrágio representa um momento específico na história mundial, quando impérios estavam em transição e as consequências de decisões políticas podiam ser medidas não apenas em territórios ganhos ou perdidos, mas em vidas humanas e tesouros culturais perdidos para sempre nas profundezas oceânicas. A tragédia do navio serve como um memento mori
dos perigos enfrentados por aqueles que navegavam os mares em busca de fortuna e nova vida. E esta extraordinária saga de descoberta, conflito legal e preservação histórica nos lembra que os oceanos guardam incontáveis segredos de nosso passado. A história da Mercedes demonstra como a tecnologia moderna pode revelar esses segredos, mas também levanta questões fundamentais sobre quem tem direito de explorar e lucrar com esses achados. No final, a decisão de devolver o tesouro à Espanha representa uma vitória para aqueles que acreditam que o patrimônio cultural da humanidade deve ser preservado e estudado, não apenas comercializado. Se você ficou fascinado por esta incrível história de tesouros perdidos, batalhas legais épicas e patrimônio cultural subaquático, não deixe de curtir este vídeo e compartilhar com seus amigos interessados em história e arqueologia marítima. Inscreva-se em nosso canal para descobrir mais histórias extraordinárias de naufrágios, tesouros perdidos e os mistérios que os oceanos ainda guardam. Seus comentários e sugestões são sempre bem-vindos. Conte-nos qual história marítima você gostaria de ver explorada em nossos próximos vídeos.